Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre as doenças inflamatórias do intestino e o Dr. Paulo Boarini está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito prazer, prazer é todo meu. E hoje nós vamos conversar, né, doutor, sobre as doenças inflamatórias. Hoje muito se fala sobre o assunto, nós sabemos a importância do nosso intestino para a saúde como um todo. Eu converso com vários médicos aqui e todos são unânimes em falar da importância de ter um intestino saudável, ter um corpo desinflamado para a saúde funcionar, porque caso contrário, isso impacta todo o sistema. Agora, quais são as doenças inflamatórias, doutor? Para a gente listar aqui para a pessoa que está assistindo saber. Quando nós falamos de doenças inflamatórias do intestino, estamos falando de quê? As doenças inflamatórias intestinais, as mais comuns são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Essas duas doenças são as mais citadas, né? E são doenças imunomediadas, né? Em que há uma alteração do sistema imunológico. Com isso, acontece uma inflamação do intestino. Na doença de Crohn, a inflamação acomete toda a estrutura do intestino, a camada toda, todas as camadas, né? E na doença, na retocolite, ela atinge mais a mucosa e a submucosa, mas todas elas agredindo de forma crônica e formando algumas alterações que vão se complicando ao longo do tempo. Doutor, essas doenças elas têm sintomas ou elas podem também serem assintomáticas? Então, como qualquer doença do aparelho digestivo, né, os sintomas podem ser frustos, né? Então, pacientes podem ter dores, algumas cólicas leves, ou alguns episódios de diarreia, o que muitas vezes as pessoas acham que pode ser algo que tenha comido, alguma coisa que não lhe fez bem, né? Mas os sintomas normalmente são mais relacionados a cólicas, dores abdominais, diarreias, perda de sangue ou muco pelas fezes, e alguns sintomas gerais, né, como emagrecimento, né, febre, astenia, fadiga. Então, esses sintomas, eles podem ser não só específicos, podem ser de outras doenças, mas quando eles se tornam prolongados por mais de 3 semanas, um mês ou meses, deve ser atentados, né, e deve-se procurar um médico, né, porque pode ser outras patologias, mas a gente tem que sempre pensar em afastar as doenças inflamatórias, porque dependendo do tempo que se tem e o tratamento, quando é precoce, claro que vão evitar essas complicações. Se demorarmos muito, as complicações vão vir, complicações essas que podem ser sangramentos, inflamações, estenoses, estreitamentos, né? Fístulas, abscessos, obstruções intestinais e uma sequência delas. Mas o que é importante, podem ser assintomáticas, sim, mas a maioria das vezes dão sintomas como cólicas, diarreia, emagrecimento, como eu falei. Mesmo as assintomáticas, é possível rastrear nos exames de rotina, doutor? Dá para perceber que alguma coisa não está certo? Em exames de rotina, algumas vezes sim, principalmente em pacientes em que a gente indica colonoscopia. Hoje em dia, a colonoscopia é indicada em pacientes com 45 anos ou mais. Então, às vezes, a gente acaba achando alguma inflamação nesses exames. Mas algumas outras doenças, como fístulas anorretais ou fissuras anais, muitas vezes podem ser de origem de doença inflamatória. E esse paciente vem nos procurar por esse tipo de doença, não pensando na doença inflamatória, mas algumas características dessas fístulas ou fissuras anais vão deixar o médico atento a pensar em uma doença inflamatória e aí podemos fazer o diagnóstico. Então, ele vem com outra queixa, mas pode, no momento da consulta, suspeitar dessa doença inflamatória. Agora, exames de rastreamento existem, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa de um sangue oculto nas fezes. E claro que não é patognomônico, não é característico, não é específico, mas desde que tenha sangramento
na pesquisa de sangue oculto, ou seja, não o sangue visível, sangue oculto, pode realmente suspeitar que tem algum problema, ou um pólipo, ou uma tumoração, ou uma doença inflamatória. Alguns exames de fezes mais específicos, como biomarcadores, exemplo da calprotectina fecal, também é um exame que pode indicar inflamações intestinais. Mas a grande maioria dos pacientes tem algum grau, alguma queixa que nos faz procurar. Então, os pacientes assintomáticos normalmente não evoluem com complicações. Então, a gente deve também ficar tranquilo em que quando não se tem sintomas, quando a pessoa tem um bem-estar, normalmente não deve estar acompanhando de doenças, né? Mas, claro, a qualquer sintoma que seja persistente ou há mais de 3, 4 semanas, aí sim vale a pena, por menor que seja, procurar o médico. Doutor, agora com um diagnóstico fechado, o paciente tem uma ou mais doenças inflamatórias do intestino, como funciona o tratamento? Nós evoluímos também muito nesse sentido ultimamente. Certo. Então, vamos falar especificamente então das doenças inflamatórias. Da doença de Crohn ou retocolite, né? Como é uma inflamação imunomediada, ou seja, do sistema imunológico, primeiramente a gente tem que tentar abafar, né? Acalmar esse sistema imunológico, né? Então, o paciente, quando nos vem com diagnóstico fechado ou diagnóstico muito suspeito, por exemplo, uma doença de Crohn, né? Em que o paciente já tem colonoscopia, ou ele já tem uma enteroscopia, ou ele tem uma calprotectina elevada. Então, no tratamento agudo, a gente usa normalmente uma anti-inflamatórios hormonais. Então, o corticoide, ele não é um tratamento que deve ser feito ao longo do tempo, mas um tratamento que age agudamente, diminuindo a inflamação do paciente. O edema dessa mucosa intestinal, melhorando às vezes a diarreia, o sangramento, dando um bem-estar. Se esse paciente nos chegar com alguma infecção superajuntada, por exemplo, aparecer com fístulas, que são inflamações perianais, abscessos perianais, então deve ser tratado então imediatamente essas inflamações com o uso dos antibióticos, às vezes drenagens cirúrgicas, e isso também faz parte do tratamento. Na retocolite, da mesma forma, a gente também pode usar o corticoide como uma fase inicial, mas eu vou dar a sequência das duas doenças, o que nós fazemos em termos de tratamento. Na retocolite ulcerativa, a retocolite é uma doença que atinge o colo e o reto. Então, atinge sempre o reto e o colo de uma forma contínua. Não são lesões em partes diferentes do intestino. Ela atinge de forma contínua, sempre começando pelo reto e sendo ascendente aos outros trajetos, outras partes do intestino grosso. Uma vez diagnosticada a retocolite, a gente usa normalmente medicamentos que funcionam como anti-inflamatórios da mucosa, que são derivados do ácido 5-aminosalicílico. São chamados aminosalicilatos. As drogas mais comuns são a sulfasalazina e a mesalazina. Fazendo o tratamento agudamente da dor, quando o paciente nos procura com corticoide, e introduzindo o tratamento inicial com os aminosalicilatos, nós vamos fazendo a sequência e o acompanhamento desse paciente. A cada 2 meses, pelo menos, são feitos exames de controle, principalmente a calprotectina fecal, que é um exame de fezes, que é um biomarcador, né? Uma vez que nós já temos os exames endoscópicos positivos nesse caso, então vamos fazendo o acompanhamento. Ou a observação da melhora, primeiro é a observação clínica, já que esses pacientes costumam ter grandes episódios de diarreia, mais de 10 episódios às vezes ao dia. Então, claro, a gente tem que avaliar clinicamente se esse paciente está evoluindo melhor. Ah, estou melhor, estou
tendo menos episódios. Uma vez que melhorou com essa medicação, vamos mantendo essas medicações. Ao longo do tempo, se não tiver sendo suficiente, ou mesmo que imediatamente não tiver sendo suficiente os aminosalicilatos, aí entramos com os imunossupressores. No caso da retocolite, então podemos usar as tilpurinas, a mais comum a azatilprina, mas podemos usar outras drogas também, como o metotrexato. E toda essa avaliação clínica tem que ser feita em breve período para termos um tratamento eficaz. E, posteriormente a essas drogas, caso não seja suficiente o tratamento, entramos então com as drogas chamadas imunobiológicas, que são anticorpos monoclonais que normalmente vão atuar em sítios de inflamações, diminuindo ou evitando a sequência imunológica e agressão inflamatória nesse colo doente. Só comparando com a doença de Crohn, na doença de Crohn hoje em dia não se usa aminosalicilatos, não se usa mesalazina nem a sulfasalazina, né? Usamos alguns imunossupressores orais ou usamos já de imediato os imunobiológicos, que são muito mais eficazes. Quanto aos imunobiológicos, existem diferentes tipos de ação. Mas aí vai depender, claro, de cada médico, de cada doença e a experiência de cada um. O importante, né, doutor, é fechar esse diagnóstico, iniciar o tratamento, seja medicamentoso, cirúrgico, para que esse paciente tenha mais saúde e qualidade de vida. Doutor, foi muito útil a nossa conversa. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado pela oportunidade. Até a outra. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Mas até lá você pode conversar conosco através das redes sociais, especialmente o nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.